Olá, irmãos. Espero que todos estejam bem. Eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre a história do Adventismo. Mas antes eu gostaria de começar com uma pergunta. Você sabe me dizer qual é o primeiro livro do Espírito de Profecia? O primeiro livro escrito pela senhora Ellen White? Eu acredito que muitos de vocês tenham imaginado que a resposta para essa pergunta é Primeiros Escritos. Esse livro aqui, ele foi escrito no ano de 1882, mas antes desse, o texto que compõe este livro aqui, ele foi retirado de uns 2 livros anteriores. Em 1851, a senhora White escreveu um livro chamado Um Esboço das Visões e Experiências Cristãs de Ellen White. E antes disso ainda, no ano de 1847, ela escreveu o que hoje é apenas um capítulo deste livro aqui. Indo aqui até o índice deste livro, nós vamos encontrar na página 48, um capítulo chamado Ao Pequeno Rebanho. E o que hoje é apenas um capítulo do Primeiros Escritos, um dia foi um livro inteiro chamado A Word to the Little Flock. É este aqui o livro que eu quero apresentar para vocês, tá? Eu acredito que muitos de vocês, ao receber a visita de um comportor em casa, ele nunca deve ter oferecido esse livro aqui a vocês, não é? Eu adquiri este livro aqui no estante virtual. Eu digitei por este nome, A Word to the Little Flock. Encontrei este livro. O livro mais a postagem dele, eu paguei aproximadamente uns R$100, tá bom? E o que nos traz curiosidade é por que o primeiro livro da senhora White, nós não temos ele impresso na íntegra em português. É isso que nós vamos descobrir agora, tá? Mas antes de nós estudarmos esse livro aqui e descobrirmos por que a casa publicadora não o publicou inteiramente em português, eu gostaria de ler alguns pensamentos da senhora White sobre os próprios escritos dela, tá? Algumas opiniões da senhora White sobre os livros dela. O primeiro pensamento é o seguinte: o Espírito Santo é o autor das Escrituras e do Espírito de Profecia, que, como adventistas, nós entendemos que são os livros de Ellen White. Eles não devem ser distorcidos e transformados para significar o que o homem pode querer que eles signifiquem, para realizar as ideias e sentimentos do homem, para levar adiante esquemas do homem em todos os perigos. Um outro pensamento da senhora White: estes livros contêm uma verdade clara e direta e inalterável, e certamente devem ser apreciados, né? Devem ser obtidos para serem lidos. A instrução que eles contêm não é de produção humana. Então, os livros da senhora White não são de produção humana. Em meus livros, a verdade é declarada, protegida pelo Assim diz o Senhor. O Espírito Santo escreveu essas verdades no meu coração e mente de forma infalível, tanto quanto a lei que foi escrita pelo dedo de Deus nas tábuas de pedra. Então, os escritos da senhora White foram realizados de forma infalível, assim como o próprio Deus escreveu, não é, a sua lei em tábuas de pedra. Mais um pensamento: Deus não faz nada em parceria com Satanás. Meu trabalho nos últimos 30 anos carrega o selo de Deus ou o selo do inimigo. Não há meio termo nessa questão. Os testemunhos são do Espírito de Deus ou do diabo. Ao se opor aos servos de Deus, você estará realizando uma obra ou para Deus ou para o diabo. Então, os escritos da senhora White são 100% de Deus
ou 100% do diabo. E por fim, Testemunhos, volume 4, página 230, ela diz: os testemunhos são do Espírito de Deus ou do diabo. Você já havia conhecido esses pensamentos da senhora White? Então, voltando aqui ao primeiro livro escrito pelo Espírito de Profecia, já no prefácio desse livro, nós vamos nos deparar com algumas informações curiosas, para dizer o mínimo, né? Começando o prefácio, nós vamos descobrir o seguinte: embora este panfleto, publicado em maio de 1847, contenha declarações assinadas por 3 dos primeiros obreiros, Tiago White, Ellen White e José Bates, ele foi primeiramente uma publicação de Tiago White, com o fim de estabelecer suas opiniões sobre profecias não cumpridas. Naquela época, provavelmente, não haviam mais de 100 adventistas. Então, na época da inscrição desse livro, não haviam mais que 100 adventistas. E algumas informações curiosas que são interessantes da gente mencionar é que, nessa época, o Sr. White e a Sra. White, eles viviam da venda de artigos de jornais, de pequenos panfletos e de livros como este aqui, no caso, né, que eles lançaram em 1847, tá? Que foi o primeiro de muitos livros lançados pela Sra. White. E enquanto isso, o Sr. José Bates, ele era um capitão aposentado da Marinha Americana e ele tinha uma bela aposentadoria. Então, nessa época, o senhor e a senhora White contavam com a ajuda financeira do Sr. José Bates, né? Porque, como eles tinham apenas um número de 100 seguidores, a venda de panfletos e de artigos de jornais muitas vezes era insuficiente para eles se sustentarem, né? Então eles contavam também com a ajuda do senhor José Bates com as suas despesas, né? Bom, aqui nós vamos encontrar a seguinte informação: com uma compreensão geral do cenário histórico de Uma Palavra ao Pequeno Rebanho, o leitor não precisará se preocupar ao descobrir que, em alguns casos, posições estabelecidas foram modificadas. Algumas palavras, frases e sentenças que apareceram em seus primeiros escritos foram omitidas pela Sra. White em publicações posteriores. O que é uma informação curiosa, né? Por que ela omitiu, por que ela removeu algumas sentenças, né, de seus livros em publicações posteriores? A explicação da Sra. White, o leitor deverá se direcionar ao apêndice. Então, guarde bem essa informação, tá? A Sra. White, no apêndice deste livro, ela vai explicar o porquê de algumas omissões e de ter removido algumas informações de seus livros. Na página 10, neste parágrafo, nós encontramos a seguinte informação: desde a ascensão e até o fechamento da porta, em outubro de 1844, Jesus permaneceu com os braços abertos de amor e misericórdia, pronto para receber e implorar pela causa de todo pecador que se achegava a Deus através dele. E ela também diz o seguinte: no dia 10 do 7º mês de 1844, ele passou para o Santo dos Santos, onde ele tem sido um misericordioso sumo sacerdote da casa de Deus. Essa questão do fechamento da porta da graça, talvez muitos adventistas hoje em dia não saibam, mas essa foi uma das primeiras doutrinas do movimento adventista, porque logo após o desapontamento de 1844, a senhora White, assim como os outros adventistas, eles propagavam a informação de que a porta da graça havia se fechado para aquelas pessoas que não haviam acreditado na pregação de Guilherme Miller,
da volta de Jesus em 1843 e posteriormente em 1844. Mas essa ideia não é original da senhora White. Joseph Turner e Apollos Hale eram dois missionários do movimento adventista, e eles lançaram uma matéria no jornal The Advent Mirror em 1845, onde eles propagavam esta ideia do fechamento da Porta da Graça. A senhora White, ela publicou, não é, uma matéria no jornal The Day Star Extra em 1846, em fevereiro de 1846, ou seja, 1 ano e 1 mês depois de Joseph Turner e Apollos Hale. Ela disse que havia tido uma visão, não é, com a mensagem do fechamento da Porta da Graça. Só que ela foi questionada sobre isso por Joseph Turner, e isso acabou gerando uma situação desconfortável no meio do movimento adventista, né, por ela afirmar que havia sido uma visão dela. E para justificar-se, ela escreveu uma carta a José Bates dizendo que ela havia tido uma visão sobre o fechamento da Porta da Graça, na verdade, 1 mês antes do Sr. Joseph Turner ter lançado a matéria dele no jornal. Ela apenas não tinha comentado nada e lançou a matéria dela 1 ano e 1 mês depois da matéria que ele havia lançado, sendo que ela havia tido esta visão muito antes dele ter, no caso, divulgado, né, a doutrina do fechamento da Porta da Graça. E depois ela acabou confessando que ela tinha, sim, uma cópia do artigo de Joseph Turner e Apollos Hale na casa dela, mas que ela simplesmente não havia lido, né? E, enfim, repetindo aqui uma informação interessante, então ela diz que no dia 10 do 7º mês de 1844, Jesus passou para o Santo dos Santos, onde ele tem sido um sumo sacerdote da casa de Deus, né? Então ela afirma uma data para a entrada de Jesus Cristo no Santíssimo do Santuário Celestial. Bom, neste capítulo 2, onde nós vemos aqui a voz de Deus, tem por título a voz de Deus, ela fala sobre o santuário no céu, né? Um santuário, ela volta a falar novamente sobre um santuário no céu. E na página 16 é interessante que nos é feita uma pergunta: o dia e a hora do aparecimento de Jesus não serão revelados pela voz do Eterno? E em seguida eles dizem o seguinte: que o dia e a hora serão conhecidos pelos verdadeiros filhos de Deus, ninguém mais parece claro, pelo fato de que somos exortados a atentar para isso. E se não vigiarmos, Jesus virá sobre nós como um ladrão. Então eles afirmam que serão conhecidos o dia e a hora, né, da vinda de Jesus. E o curioso é que, embora aqui ele mencione Marcos, o capítulo 13, o versículo 32, onde diz: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, nem o Filho, mas o Pai. Ou seja, mesmo embora Jesus Cristo faça essa afirmação, ele responde a essa questão afirmando que Jesus nos deixou a promessa de que seu Pai tornará conhecido o dia e a hora de sua vinda. Então, a ideia de que Jesus Cristo revelaria a data da sua vinda era constante entre o movimento adventista, em 1847, no caso, quando esse livro foi escrito. Agora, irmãos, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma questão relacionada ao grande desapontamento. Eu vou ler um pequeno parágrafo, mas o assunto relacionado a isso é bem extenso, então nós vamos ver com calma a partir de agora, tá? Nesse parágrafo aqui é dito o seguinte:
Deus aprovou a proclamação de 1843 e do 10º dia do 7º mês de 1844 pelo derramamento do Espírito Santo, desde o 7º mês de 1844, tá? Nós vamos nos deter um instante a falar sobre o personagem principal do movimento millerita, né, que deu origem aos adventistas, que é o senhor Guilherme Miller. O senhor Guilherme Miller, ele não teve uma formação teológica, né, formal. Ele era autodidata, ele lia bastante, ele frequentava bastante bibliotecas, inclusive de pessoas influentes, né, na região onde ele morava, e ele tornou-se capitão do exército americano. Ele também foi maçom de 33º grau e também foi grã-mestre da loja chamada Morning Star, né, Estrela da Manhã. Era a loja onde o senhor Guilherme Miller, ele era grã-mestre e ele era maçom de 33º grau. Durante o período em que ele foi capitão, ele era deísta, ele acreditava em Deus, mas ele não acreditava muito na interferência divina sobre a vida humana, né? Foi após uma experiência que ele teve na guerra, na guerra de independência americana, né, contra os ingleses. Ele não imaginava que sairia vivo desta guerra, não é? Mas, segundo ele, miraculosamente, tanto ele saiu vivo da guerra, como os Estados Unidos conseguiu a independência, não é? A independência americana. Então, depois de se deparar com essa situação de quase morte, ele tornou-se cristão e ele abriu mão do trabalho dele junto à maçonaria para dedicar-se exclusivamente ao estudo da Bíblia, não é? E quando ele chegou em Daniel 8, os versos 13 e 14, ele entendeu que esta profecia culminava com a vinda de Jesus, e aplicando o princípio para cada dia das 2.300 manhãs, correspondendo a um ano, ele chegou à data de 1843. Então, agora uma informação interessante é que a gente imagina que ele leu Daniel 8, 13 e 14, e depois ele encontrou o início da contagem desses dias e chegou ao ano de 1843. Na verdade, Guilherme Miller formulou 15 teses sobre a vinda de Jesus Cristo para 1843, o que a gente não imagina, que o senhor Guilherme Miller ele não tinha um plano B. Ele formulou 15 estudos onde ele demonstrava biblicamente que Deus voltaria em 1843. Por exemplo, ele usava um dos textos era Levítico 26, verso 18, Jeremias 15, verso 4, Efésios 1, versos de 7 a 10. E se você der um tempo agora no vídeo para você ler esses textos bíblicos, é difícil a gente conseguir entender como ele relacionou esses textos bíblicos, à volta de Jesus Cristo em 1843. Mas, enfim, foi isso que ele fez. E nós sabemos que o resultado disso foi o desapontamento de 1843. Relacionado ao desapontamento de 1843, aqui no livro Primeiros Escritos, nessa edição que eu tenho, na página 74, a senhora White ela diz o seguinte: tenho visto que o diagrama de 1843 foi dirigido pela mão do Senhor e que ele não deve ser alterado, e que as figurações eram o que ele desejava que fossem, e que sua mão estava presente e ocultou um engano em alguma figuração, de maneira que ninguém pudesse vê-lo até que a sua mão fosse removida. Então, o que enganou o movimento millerita para que eles errassem a data da vinda de Jesus Cristo para 1843, segundo a senhora Ellen White, foi Deus que com sua mão ocultou essas informações que culminaram
com o grande desapontamento de 1843. Agora, a Bíblia nos diz, em Tito, capítulo 1 e o verso 2, que a salvação nos é garantida porque Deus não pode mentir. Então, irmãos, você tenta verificar, raciocine e veja se existe como nós conciliarmos um Deus que não pode mentir com um Deus que enganou o movimento milerita e onde culminou com o desapontamento de 1843. Nessa época, a senhora White e alguns membros de sua família foram desligados da igreja metodista. E uma outra informação que a gente não é passado a nós é que eles, na verdade, eles eram membros da igreja dos metodistas que gritam. Você já assistiu um culto da igreja dos metodistas que gritam? Caso você consiga encontrar, eu garanto que vocês ficarão chocados com o que vocês vão ver, assim como eu também fiquei, tá? Nessa época ela dizia que as demais igrejas eram Babilônia e que os líderes dessas igrejas, eles tinham sobre eles o sangue das pessoas que não haviam acreditado na mensagem de Guilherme Miller para a volta de Jesus em 1843. Agora, irmãos, eu gostaria sobre o desapontamento de 1843 e sobre os estudos do senhor Guilherme Miller, eu vou parar um pouco aqui no desapontamento de 1843, tá? E apenas para a gente contextualizar os estudos do senhor Guilherme Miller, eu gostaria de propor uma tarefa para vocês, tá? Nós vamos fazer essa tarefa juntos. É uma tarefa de casa que nós faremos juntos agora, tá bom? Então, referente quando o senhor Guilherme Miller leu Daniel 8 e versos 13 e 14, uma coisa a próxima questão que nos vem à mente é: quando será o início da contagem das 2.300 tardes e manhãs? O próprio Daniel não entendia quando ele se deparou com este texto. E Deus mandou o anjo descer até Daniel para que ele explicasse, não é? O próprio Gabriel desceu para explicar a Daniel sobre o cumprimento desta profecia. E em Daniel 9, o verso 25, Gabriel explica que o início para a contagem das 2.300 tardes e manhãs se daria no momento em que fosse dada a ordem para a reconstrução de Jerusalém com os seus muros. Então, nós temos aqui 4 decretos onde existem ordens para a construção, não é? Em 537, Ciro, ele emitiu um decreto, ele pode ser encontrado em Esdras, o capítulo 1 e versos de 1 a 5, você pode verificar que o decreto de Ciro, ele determina a construção do templo de Jerusalém. Nessa ocasião, eles conseguiram lançar os fundamentos do templo, mas essa construção acabou sendo interrompida porque os samaritanos, a princípio, eles queriam ajudar o povo judeu com a construção do templo, mas o povo judeu não aceitou a ajuda dos samaritanos, então acabou se tornando uma situação difícil. Os samaritanos fizeram tudo o que podiam para atrapalhar a partir daí, não é, a construção do templo. E essa construção, o povo ainda era cativo, se tornou bastante difícil. No ano de 521, você pode ler em Esdras, o capítulo 6 e os versos de 1 a 12, o rei Dario emitiu um novo decreto para a construção do templo em Jerusalém. Foi quando essa construção ela pôde então ser retomada. No ano de 457, o rei Artaxerxes, você pode encontrar esse decreto de Artaxerxes em Esdras, capítulo 7, versos 11 a 28, mas o que você vai encontrar o rei Artaxerxes determinando nesta data aqui
é que sejam levados utensílios para o serviço do templo, que eles levem também prata e ouro, que eles levem recursos para o serviço do templo, né, que havia sido construído entre 537 e retomada a obra em 521. É este decreto aqui que a igreja adventista usa para afirmar que é o início da contagem dos 2.300 tardes e manhãs, culminando em 1843. Mas o decreto, ele fala em levar utensílios para o templo para que seja realizado o serviço do templo, e não para a construção de Jerusalém e de seus muros. Então, mas que decreto é esse que determina a reconstrução de Jerusalém com os seus muros? Este decreto também foi emitido por Artaxerxes, mas no ano 444 a.C. Você pode encontrar este decreto em Neemias 2, versos de 1 a 8, quando Neemias ele fala para o rei que ele estava muito triste porque a cidade onde os pais dele estavam sepultados estava destruída. Então o rei Artaxerxes concede a Neemias cartas com decretos para a reconstrução, aí sim, de Jerusalém com suas portas e os seus muros. Se o senhor Guilherme Miller, mesmo que ele quisesse utilizar o princípio de cada dia equivalendo a um ano, se ele tivesse experiência em teologia para determinar o início da contagem dos 2.300 tardes e manhãs da profecia de Daniel, ele deveria prever a volta de Cristo, então, para 1856, sendo fiel ao texto correto, e não 1843, irmãos. Então, nós vamos chegar a outras informações, mas apenas para que vocês tenham ideia, não é, de que já na sua gênese, os estudos mileritas e que culminaram com o início do movimento adventista, desde a sua gênese, ele já é falho, ele já encontra problemas. Então, este foi o desapontamento de 1843, e nós voltamos a falar sobre os desapontamentos a partir de 1844, então, tá bem?